O que dá mais dinheiro no agro? Fazer um bom manejo de pastagens, adubá-la todo ano ou economizar, competir unicamente em custo? O que dá mais retorno para você, pecuarista? Hoje nós vamos fazer uma análise de retorno sobre o investimento, um retorno marginal sobre as suas tomadas de decisão. Talvez aí um exemplo de algo que falamos recorrentemente por aqui, mas que hoje nós vamos direto à prática desse cálculo para que você tenha em mãos o cálculo mais importante que você precisa fazer a cada tomada de decisão. Então, vamos fazer todo agricultor e pecuarista brasileiro ganhar mais dinheiro! Olá, empresários do campo! Como sempre falamos, conceitos de gestão são transferíveis. Hoje vamos usar um exemplo da pecuária, a comparação de um agronegócio com alto investimento em pastagem e outro que prefere aí dentro dos manejos sem tirar dinheiro do bolso, embora a gente saiba não tem almoço de graça, mas procurando uma economia para trazer melhores retornos para o negócio. O que você acha que dá mais dinheiro? Tirar din-din do bolso ou não tirar din-din do bolso? Esse é o cálculo que você precisa ter na ponta da língua, precisa pensar e mais do que qualquer coisa, precisa compartilhar, precisa curtir o nosso canal aqui, ativar as notificações, dar um like no vídeo e espalhar ele para o maior número de produtores no Brasil, gente. Se a gente quer ver, de fato, a zona rural prosperando muito além das grandes empresas do agronegócio, como já vemos por aí afora. Então fique conosco até o final e bora pro exemplo na tela! Aí, como em todas as nossas videoaulas, temos dois exemplos que você vai poder escolher aquele que dá mais retorno, vai trazer mais renda para sua família. Já conversamos muito sobre alocação de dinheiro no negócio, um dinheiro que está lá parado em máquinas, que poderia estar potencialmente sendo rentabilizado em outras estratégias de manejo. Aqui nós vamos falar então sobre o emprego do uso do dinheiro. Temos dinheiro, aonde vamos alocá-lo ou até desprendê-lo de outros lugares para, por exemplo, gastarmos na adubação de pastagem, se nós entendermos que isso traz um retorno marginal positivo, um retorno marginal maior do que outras estratégias de negócio. Quando comparado, nesse exemplo específico, a uma pastagem que tem o seu foco no baixo custo, quanto menos gastarmos com ela, melhor. E aí, a pergunta que eu lhe faço, guardado todo o resto constante, o que é melhor? Economizar na pastagem, gastar o menos possível ou adubar essa pastagem? E aí, obviamente que se você optar pelo custo baixo da pastagem, pode buscar outras estratégias, suplemento, enfim, nutrição no coxo, para estar melhorando a performance do seu negócio. Aqui nós vamos manter todo o resto desconsiderado. Vamos só trazer aqui as premissas referente ao que muda entre um e outro exemplo. Então, ainda que você tenha a suplementação aqui, ela estaria sendo considerada dentro de uma performance adicional em ambos os casos. Então vamos começar por aquele que não faz investimento na pastagem, tem uma pastagem onde procura de alguma forma ou de outra reciclar a cada ano, mas vamos colocar aqui aproximadamente de ganho de peso diário 150 gramas por dia. E para fazer um exemplo bem fundamentado, ainda que a gente saiba que a gente precisa reformar esse pasto de tempos em tempos, aqui no nosso exemplo nós vamos considerar R$0 de investimento em pastagem
nós aí, se olharmos para os últimos 5, 10 anos, não foi feito qualquer formação de pastagem, inclusive que de cara já coloca em xeque ou não esses 150 gramas de ganho de peso diário, mas vamos de novo considerar lá um suplemento mineral, enfim, algo que de alguma forma ou de outra garanta essa performance por animal. Já à nossa esquerda, nós vamos estar olhando para uma performance adicional de 200 gramas de ganho de peso por animal dia, então estaríamos falando aqui de um ganho de peso de 350 gramas dia, caso nós investíssemos em pastagem. E vamos considerar um investimento relevante, vamos considerar que nós estamos reformando ou formando essa pastagem a cada 5 anos, gastando R$ 1.800 por hectare nessa formação. E da mesma forma, além dessa formação inicial, a cada 5 anos, a gente ainda assim gastaria mais R$ 1.200 por ano em adubação de pastagem. E aí coloco para você, tendo em vista essas premissas produtivas econômicas, o que já lhe traz uma impressão de trazer mais retorno para o seu bolso, mais renda para a sua família. Mas vamos aqui a algumas outras informações para que a gente tome a decisão aí sobre um ou sobre outro. A placa de informação que traz mais dicas do exercício, que traz mais informação para a gente tomar a decisão. A primeira delas que a gente traz é o valor do boi gordo hoje. Então aquele ganho de peso adicional vai conseguir refletir em ganhos econômicos em dinheiro equivalente proporcionais a R$ 300 por arroba produzido. Como já destacamos, a vida útil das nossas pastagens à esquerda é de 5 anos, nesse onde haverá reforma de pastagens de maneira frequente. À direita nós temos aí, vamos dizer assim, uma pastagem perene, uma pastagem que dura para todos sempre. E aqui, por simplicidade, estamos falando de animais de 450 quilos, na média, em cada um dos 2 agronegócios que estamos comparando, e vamos ter uma elevação na quantidade de animais por hectare, daquelas pastagens sem adubação, onde encontramos 0,8 UAs por hectare, para 2 UAs por hectare naquelas pastagens com adubação. Se você não sabe a definição de unidades animais por hectare, volte em alguns vídeos, nós já abordamos isso em outras oportunidades, um aspecto bem importante, inclusive no último vídeo já trouxemos aí alguns aspectos relevantes a esse tipo de análise. Vamos então, a partir de agora, voltar à comparação da adubação de pastagem à nossa esquerda com as pastagens não adubadas à nossa direita. Então, guardado aquelas premissas adicionais e essa performance e investimento necessário em cada um dos exercícios, o que vocês preferem? À esquerda ou à direita? Qual placa pegar? E já vamos trazer aqui o cronômetro na tela, a placa de pedágio que avista junto dessas placas de retorno, se não pegamos o retorno correto, bau. Então vamos lá, 3, 2, 1, passou o pedágio, o cronômetro foi a 0. No mundo de negócios você precisa tomar decisões ágeis, é isso que faz do gestor um bom gestor ou não. À esquerda ou à direita, o que a Perfarm recomendaria? Recomendaria tirar mais dinheiro hoje do bolso, investir mais na atividade e buscar um retorno marginal positivo, inclusive um retorno marginal muito acima da média de qualquer investimento da economia brasileira, quiçá também de alguns investimentos na própria pecuária, em outras estratégias de manejo, outras estratégias nutricionais, reprodutivas, entre outros. Estamos falando aqui do investimento em pastagens e um investimento que deve e merece ser muito bem analisado. Inclusive, a recomendação da Perfarm, o que fazemos com os nossos clientes, é mensurar esse investimento de pastagem, o retorno dele, de fato separado do retorno de manejos diretamente associados aos animais. Então, já fazemos isso na prática quando separamos as estratégias de negócio, as várias análises, fica fácil de nós analisarmos o que dá mais dinheiro, como é o caso
do exemplo de hoje. Então vamos aqui falar um pouco dessas premissas, vamos fazer algumas continhas rápidas. Fazer conta, gente, fazer conta. Aqui, ó, uma calculadora simples já vale muitos milhões. Desde que, obviamente, você acompanhe a Perfarm e tenha o acesso ao conhecimento, à capacitação. É isso que vai fazer o cenário nas fazendas mudar. Conhecimento, capacitação, e a gente conta com vocês que nos acompanham. Mas voltamos aqui ao exercício, temos à nossa direita o ganho de peso diário simples de 150 gramas, e aí começamos a falar numa produção de arrobas anual por hectare ano. Então aqui, guardado a taxa de lotação, se nós multiplicarmos as unidades animais pela quantidade de animais ali que temos em cada hectare e o ganho de peso de cada um desses animais, vamos ter uma produção de arrobas por hectare de 1,5 arrobas à nossa direita. À nossa esquerda temos um ganho de peso de 350 gramas, temos agora a produção de arrobas por hectare de 8,5 arrobas. Então aqui nós não estamos falando necessariamente e somente o ganho de peso individual de cada animal, mas o ganho de peso, a produção de arrobas por área, por hectares, muito mais importante do que a produção de arrobas individuais para você que deseja começar sua boa gestão focando primeiro na análise individual, pense a respeito disso. Mas vamos então focar principalmente na diferença, gente. Nós estamos querendo fazer uma análise de retorno sobre investimento marginal, que está às margens, está às bordas daquilo que nós estamos analisando agora. O que mais vamos ter que gastar, o que mais vamos ganhar, qual que é a rentabilidade adicional desse dinheiro que vai potencialmente ser investido a mais no negócio da esquerda. Então, quando falamos em diferenças de ganho de peso, estamos falando de 200 gramas por cabeça e, consequentemente, 7 arrobas por hectare. Então, enquanto a gente trata do indivíduo, a gente não tem nem o dobro de ganho, quando nós estamos falando aqui a nível de hectare, a gente tem aí algumas vezes os ganhos por área em comparação àquele negócio sem adubação à direita. Indo a seguir, nós temos um custo por hectare ano de aproximadamente R$ 1.500 à nossa esquerda. Esses R$ 1.500 estão levando em consideração a depreciação da sua pastagem. Você está gastando lá R$ 1.800 para formar essa pastagem que vai durar aproximadamente 5 anos. Então existe a depreciação dessa pastagem, mais o trato cultural anual, mais aqueles R$ 1.200 de custo direto, efetivamente desembolsado a cada ano, inclusive sempre a preocupação de você não analisar custo por desembolso, ficar pelo menos atento quando você está usando esse tipo de ferramenta, de instrumento de cálculo de custo, pelo menos entender as limitações que ele os traz. Também temos aqui uma receita adicional por hectare, então se pegarmos as 7 arrobas adicionais e multiplicarmos por R$ 300 a arroba, temos aí facilmente a receita adicional, a receita marginal da estratégia de manejo de R$ 2.100 aí, de R$ 2.100 por hectare ano. Portanto, temos um lucro adicional de R$ 0,6 mil para essa estratégia de manejo, enquanto vamos precisar de um investimento inicial de R$ 3.000, R$ 1.800 para formar essa pastagem, mais R$ 1.200 para fazer a adubação do primeiro ano, até você começar a ver esse dinheiro voltando para o seu bolso, né? A venda dos primeiros lotes animais. Então, muito importante como você vai considerar o seu investimento nessas análises de retorno sobre o investimento. Mas o fato aqui, gente, é que a gente chega no retorno sobre investimento quase de 20% ao ano, então o dinheiro que eu estou aplicando nesse negócio vai me rentabilizar 20% ao longo do ano. Quando a gente está olhando para isso, qualquer investimento, se eu pegar o meu dinheiro e colocar em qualquer outro setor da economia, lembra de quanto estão ganhando na Bolsa de Valores, lembra de quanto estão ganhando
em investimentos, né, em capitalizações, em poupança, em fundos de investimentos de banco, lembre-se de quanto estamos ganhando em outras estratégias de manejo, por exemplo, suplementação no coxo, engorda animal, cria de animal, outros tantos exemplos que já fizemos aqui tantas vezes em tantas outras videoaulas. Para lhe perguntar se é razoável pensar que 20%, que para cada R$1 que você coloca nessa atividade por ano, o tema produtivo lhe traz 20 centavos de renda familiar por ano. Pergunto-lhe o que dentro do seu negócio lhe traz um retorno dessa natureza, embora obviamente tenha outros retornos tão vantajoso quanto é a questão de você fazer o cálculo diante da sua realidade. O fato aqui é 19% de ROI, de dinheiro rentabilizado, e até para você se perguntar daquele dinheiro que está preso em outras estratégias do negócio, está preso em máquina, está preso em infraestrutura, está preso em salários de uma infinidade de funcionários, despesas administrativas, em todas essas outras frentes que a gente sabe apertam demais, infelizmente, o bolso do produtor. Até antes de nós irmos para as boas práticas de gestão hoje, até para reforçar o que a gente sempre fala e a sua maneira de começar a observar o negócio, foca no retorno, gente. Foca esse animal que tem um berro meio bizarro, um animal úmido que a gente não vê no Brasil, mas que você vai ver a cada placa de retorno que você olhar a partir de hoje quando passar lá na frente do pedágio. E mais do que isso, vai questionar as suas análises, vai questionar se você está calculando depreciação de pastagens, se está calculando o retorno sobre investimento, se está calculando a sua lucratividade por pastagem, por área, antes de calcular a sua lucratividade por animal, que a gente sabe acaba mascarando muito a rentabilidade quando considerado todos os ativos, né? Qual que é o melhor retorno? Aonde que a conta vai chegar? É importantíssimo, sempre importante destacar, o mapa errado é pior do que não ter mapa. E aí sim, chegando aqui às nossas conclusões, às nossas boas práticas da nossa videoaula de hoje, do ensinamento de hoje, a gente primeiro precisa ter muito claramente a diferença de custo e retorno sobre investimento. O ROI aí, o Return Over Investment, como a gente fala no inglês lá, pessoal de mercado adora um jargão bonitinho para estar se falando. Mas a gente está trabalhando com commodities agrícolas, em muitas situações o custo é o principal fator-chave de sucesso da atividade, sim. Mas a gente não pode, né, confundir as decisões de negócio em custo com retorno sobre investimento, até porque bons investimentos, o que eles vão ajudar é na diluição de custos, de fato na redução de custos, mas a gente precisa muitas vezes pensar no dinheiro que sai para o dinheiro que volta. E o que a gente acaba escutando é pecuaristas falando: eu não vou usar depreciação, se eu usar o valor do investimento eu choro. Então ele desconsidera o valor do investimento e depois passa a considerar somente o valor do desembolso. Eu não vou tirar dinheiro do bolso, e aí a gente sabe o resultado é o que a gente vê na realidade das fazendas. Mais de 80% dos pecuaristas brasileiros não tendo um retorno sobre investimento positivo na atividade quando a gente considera o capital empregado na terra, quando a gente considera o capital empregado no rebanho, em infraestrutura, em tudo que esse produtor tem de ativo. E mais do que isso, tome cuidado com os indicadores zootécnicos, priorize o ganho por área ao ganho animal. E aí você já começa a destacar e pensar nos planos de ação da sua gestão. Se você vai gastar uma energia danada em rotinas de gestão, em coleta de dados, que talvez num primeiro momento não traga tanto ganho para o seu bolso quanto outras rotinas de gestão. E mais do que isso, gente, faça você a conta. Faça a conta. Faça a conta. Faça a conta. E uma quinta vez, faça conta. Desconfie da conta que estão fazendo para vocês se você está contando com um terceiro para fazer esse cálculo
para você, porque pode estar mascarando a alta rentabilidade do seu negócio. É muito fácil na agricultura a gente saltar de um agronegócio que tem 25% de retorno sobre o investimento ao ano para um que está gerando 20% de prejuízo sobre todo o capital, sobre todo o dinheiro que lá está empregado. Portanto, se você quer saber fazer conta, fique conosco, compartilhe o vídeo e até a próxima, gente! Tchau, tchau! Um grande abraço!